campanha da família, né? Mas os irmãos vão entender o propósito desta mensagem, amém? Vou ser breve e bem objetivo naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações hoje, nesta noite. Em Mateus capítulo 14, no versículo 22, o título diz: Jesus anda sobre o mar. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caído a tarde, lá estava ele só. Entrando ao barco, já estava longe, em muito estágio da terra, aceitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, pois Jesus foi com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram adormentados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-te contigo sobre as águas. Ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém, os irmãos? Pode tomar seus assentos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O tema desta campanha, ela se encontra no livro de Atos, no capítulo 16, ao qual foi lido pelo nosso pastor nesta noite. Aqui no versículo 25 de Atos, no capítulo 16, diz assim: quando à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, hoje estamos diante de um tema, e Deus pôs no meu coração o desejo de pregar esta mensagem. Não sabia que iria pregar hoje nesta noite, mas Deus, aleluia, Ele sabe de todas as coisas. Ele já prepara o momento certo, a hora certa. E toda vez que Deus ele prepara um lugar para que eu venha trazer uma mensagem, Deus já trouxe a mensagem ao meu coração, porque Ele tem um propósito de falar conosco hoje, nesta noite, por meio da sua palavra. Ontem o presbítero pregou uma palavra muito interessante. Ele disse: não perca a oportunidade. E hoje, nesta noite, eu quero dizer para você: não perca a oportunidade. Eu aprendi que cada culto é uma oportunidade que Deus concede a todos nós. Todos nós estamos aqui para alcançar aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Todos nós estamos aqui para receber da parte de Deus. Se cochilar, perde a bênção, porque o anjo de Deus já está neste lugar para distribuir as bênçãos do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele pregando as multidões, e ali estavam os discípulos. Jesus obriga os discípulos a entrar no barco, enquanto ele vai se despedir da multidão. Aleluia. Enquanto ele está despedindo-se da multidão, a Bíblia diz que aos poucos o barco vai se afastando da terra, até que fica distante de Jesus. E Jesus despedindo-se da multidão, e a multidão vai-se embora. Jesus sobe um monte para orar. Observa que toda vez que Jesus fazia grandes campanhas evangelísticas, toda vez que Jesus ele fazia campanha de cura, de milagre e de libertação, andando por todas as partes, pregando o reino de Deus, curando doentes, enfermos, aleluia, levantando paralíticos, expulsando demônio. E toda vez que Jesus fazia esse tipo de campanha evangelística, Jesus ia para o monte orar.
Isso tem um propósito muito interessante. E isso, aleluia, nos ensina que o próprio Jesus mostra para mim e mostra para você que precisamos repor a nossa força espiritual. Aleluia. Hoje eu estou pregando nesta noite, mas amanhã ou até mesmo hoje nesta noite você tem que estar orando, porque toda, aleluia, unção do Espírito sobre a minha vida é liberada sobre a igreja do Senhor. E assim Jesus fazia, ele mostrando para mim e para você a importância da oração, a importância que nós temos que ter, aleluia, uma vida constante em oração. Eu costumo dizer que a oração, ele põe o crente de pé. O crente, aleluia, só se sustenta de pé por meio da oração, porque é a oração que mantém o pavio aceso, é a oração que mantém a brasa acesa, é a oração que mantém o fogo do Espírito de Deus aceso em nossa vida. Então Jesus ensinando, aleluia, para mim e para os seus discípulos, que toda vez que eu e você estiver em grande guerra, em grande conflito, entramos no mistério da oração. Aleluia! Entramos no mistério da oração. E assim se fazia Jesus. Interessante que Jesus, ele era o Filho de Deus, mas também Jesus era o próprio Deus. Ou seja, era o Deus Filho. E ele mostra a importância sendo Filho de Deus. E sendo Deus, aleluia, ele dependia totalmente do Deus Pai. Aleluia. E era a comunicação dele uma vida de oração. Uma vida de oração é o que sustentava o ministério de Jesus. Aleluia. Uma vida de oração é que te sustenta em meio às grandes tribulações. É uma vida de oração que te sustenta em meio às guerras, em meio aos conflitos e o contra-ataque do diabo. É por meio da oração que você alcança o revestimento do Espírito de Deus. Aí está o segredo de Jesus. Agora Jesus, ele termina de orar. Ele repõe a sua energia espiritual. Só que os discípulos estão distante dele. A Bíblia diz que ele desce do monte. Ele está sozinho. E ele tem no seu entendimento que os discípulos estão entre os mares, em alto mar. Só que a Bíblia diz que ele não pega outro barco para ir ao encontro dos discípulos. A Bíblia diz que ele não pede emprestado um barco ou um navio para ir ao encontro dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus, ele anda sobre as águas indo ao encontro dos discípulos. Eu quero dar um tema hoje nesta mensagem, eu quero ser bem breve. Aleluia! Observa aqui uma vida de oração. Não tem obstáculo para o crente que vive uma vida de oração. A Bíblia diz que Jesus era 100% homem, 100% Deus. O próprio João diz que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Ou seja, Jesus era de carne e osso, mas andou sobre as águas. Você observa que uma vida de oração não tem nenhum obstáculo, nenhuma barreira contra a tua vida. Eu quero dar um tema nessa mensagem dizendo assim, ó: leva a tua luta aonde você pode dominar. Quando Jesus está andando sobre as águas, é uma grande dificuldade que ele encontra, porque o discípulo está distante e ele tem que ir ao encontro dele. Então ele decide andar sobre as águas. Sabe o que ele está mostrando para mim e para você? Leve a tua luta aonde você pode dominar. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, eu levei a minha luta, eu levei a minha dificuldade, eu levei a minha provação no monte da oração. Ali eu posso dominar. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia! Pela física é impossível o homem andar sobre as águas. Mas o homem de oração, aleluia, que leva, aleluia, diante de Deus, a dificuldade que ele tem, no nível que ele pode dominar, não há nenhuma barreira diante daquele crente que vive uma vida de oração. Hoje é o culto da família. Aleluia, se tem um filho que está drogado, se tem uma filha que está perdida, leve a tua luta aonde você pode dominar. Era isso que Jesus estava fazendo. Quando ele anda sobre as águas, quando ele vai de encontro ao seu discípulo, ele está dizendo aqui, ó, eu levei a minha luta, eu levei as minhas provações, eu levei a minha dificuldade, o impossível, aonde eu posso dominar. Aleluia. É na oração que você vence. Glória a Deus. É na oração que você anda sobre as águas. Aleluia. É na oração que você vê o sobrenatural de Deus. É na oração que o câncer desaparece. É na oração que o filho é liberto. É na oração que uma filha é lavada pelo sangue do Cordeiro. É na oração onde você alcança a libertação. É nesse nível que Cristo quer te levar nesta noite. É nesse nível que o Senhor quer te levar, porque tu é capaz de dominar diante do Senhor. Aleluia. Agora ele vai adiante, só que o discípulo fica um fantasma. Porque não é comum andar sobre as águas. Aleluia. Não é comum um ser humano andar sobre as águas. O fantasma, ele flutua. Só que Jesus não está flutuando, Jesus está andando. Como se estivesse andando nesse chão firme. Quando eles veem Jesus, é um fantasma, eles ficam assustados. À noite, o vento está soprando. Só que Jesus falou assim, eu não temas, sou eu. Aí Pedro, como um homem ousado, valente, aleluia, determinado, os 11 ali tudo quieto, com medo, mas Pedro falou assim, tu é mesmo, Senhor? Permita que eu vou ao teu encontro. Aleluia. Glória a Deus. O que Pedro está dizendo assim, ó, se tu és mesmo, está andando sobre as águas, então deixa eu andar também. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus fala assim para ele, só, vem. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Leva a tua dificuldade. Aleluia. O impossível. Quando ele convida Pedro, vem andar comigo no impossível. Vem experimentar o sobrenatural comigo. Os 11 ficaram com medo, mas nunca tiveram a experiência de Pedro. Aleluia. Se você for um crente covarde, você nunca vai ter a experiência, aleluia, que você deve ter. Aí Pedro falou assim, então deixa eu ir, Senhor. Aí o Senhor falou, vem comigo, anda sobre as águas. Aí o Senhor está dizendo assim para ele assim, ó, tu pode dominar isso. Enquanto tu olhar para mim, enquanto tu estiver com os olhos em mim, Aleluia. leve a tua dificuldade aonde você pode dominar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que você vê muito crente fracassado? Sabe por que você vê crente que não tem resultado? Porque está preocupado, aleluia, no que ver. Sabe como você vê o sobrenatural? Eu costumo dizer que quando eu estou em oração, eu sinto assim, eu particularmente sinto assim. Quando eu estou em oração, é como se eu estivesse flutuando. É como se eu estivesse levando, aleluia, meus problemas no nível aonde eu posso dominar. É como se Deus te falando assim para Deus, aqui não consigo dominar não, mas lá na glória eu consigo. Na oração eu consigo. Aleluia! Enquanto está todo mundo dormindo, tu está levando a tua luta diante
oração. Aleluia. Aleluia! O deserto é para tu aprender, irmão. Aleluia! A dificuldade é para tu aprender. Pega essa dificuldade, pega essa luta, leva para o chão e é lá que tu pode dominar. Sabe o que a águia faz? A águia faz quando ela vai, ela avistou a sua presa. Ela pega a sua presa, ela não fica ali comendo a sua presa ali. Ela pega a presa dela, o alimento dela e voa. Aqui eu estou em perigo, em terra. Mas lá em cima, eu estou guardado. É isso que aleluia, Jesus sabe o que ele ensina aos discípulos. Leva a tua dificuldade aonde você pode dominar. Só que a Bíblia diz que quando ele está andando, se empolga, vem um vento. A Bíblia diz que ele olha para o vento. A questão de muitos é olhar para o vento. É como eu disse para os irmãos, quando eu estou no mistério da oração, eu me sinto um gigante. É como se o inimigo estivesse diante de mim pequenininho. É como meus problemas, as minhas lutas, as minhas provações, as minhas dificuldades estivessem diante de mim pequeno. Deus me leva grande. Deus fala, aleluia. É como se ele falasse assim, ó, tu é grande. Comigo tu é grande. Comigo tu pode. Comigo tu recebe. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Pedro está andando, experimentando esse sobrenatural, o vento vem, ele afunda. Aleluia. Toda vez que você olhar para o vento, vai afundar. No vento, eu e você não tem como dominar. Olhando para o vento, não tem como vencer. O diabo, aleluia, ele é o maior estrategista. Ele derrubou Adão e Eva. Adão e Eva teve a experiência que eu e você aqui na terra não vamos ter. Vamos ter lá na glória, lá no céu, lá na mansão celestial. Glória a Deus, aleluia. Mas o diabo conseguiu derrubar eles dois. Você vê o tamanho, aleluia, de que o diabo pode fazer na vida de alguém quando olha para o vinho. É como o diabo dissesse, aqui eu domino. Aí Deus fala assim, ó, lá em cima aqui domino sou eu. Aleluia, Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o príncipe, essa terra tem um príncipe. O mundo já é do maligno, mas o reino de Deus, ele habita dentro de mim, dentro de você. Aleluia. Este reino é poderoso. Este reino tem avivamento. Este reino tem glória. Este reino funciona. Aleluia. Glória a Deus. E o diabo não pode contra esse reino. O reino de Cristo não é matéria. O reino de Cristo não é visto com os olhos humanos. Aleluia. Mas quando eu olho para o pastor, quando eu olho para esse ministério, quando eu olho para esta igreja, eu vejo o reino de Deus na palavra. Aleluia. É por isso que quando você começa a orar, você se torna um gigante. Aleluia. É por isso que quando você começa a orar, você se torna um valente. Porque você está num nível diferente. Aleluia. Tu está num degrau diferente. Tu está numa posição diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aí você me pergunta por que Davi venceu Golias. Porque Davi não teve medo de Golias. Porque Davi aprendeu assim. Toda vez que ele olhava para Deus, irmão, ele via Deus grandão. Toda vez que ele olhava para Deus, ele via assim, o meu Deus é onipotente, Criador do céu e da terra. Aleluia. Glória a Deus. Ele entendia que nada era impossível para Deus. Quando ele olha para Golias, Golias olha para ele e vê ele pequenininho, porque Golias está olhando com os olhos do homem, da terra. Mas aleluia, Davi está olhando para Golias com os olhos do céu. Eu sou pequeno diante de você. Mano a mano, não consigo. Aleluia. Mas tem um que pode te derrotar hoje, nesta noite. Leve o teu nível diante de Deus, a tua luta aonde você domina. É nesse reino que você domina.
Não queira dominar com a tua força, com a tua sabedoria, com o seu entendimento, com o teu conhecimento teológico, com as suas habilidades. Nada disso vai adiantar. Aleluia! Leve diante daquele que tem todo o poder, que tem toda a glória, a soberania, a onipotência. Leve diante dele. É por isso que quando nós lemos aqui Atos 16, vimos que Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão. Quando ele está dentro de uma prisão, ele é açoitado por causa da pregação do Evangelho de Cristo. E quando eles estão ali, o que eles fazem? Eles começam a cantar e orar. Aleluia. A minha vida de oração, a melhor época da minha vida de oração, foi o horário que eu escolhi, de madrugada. De madrugada, onde eu levava todos os meus problemas. Ali que mandava é eu. Onde todos estavam dormindo, ali que dominava era eu. Enquanto todos estavam dormindo, eu estava trabalhando em oração, preparando o campo. É aí nessa área que você domina. Não tem outro meio de você dominar, não tem outro meio de você conquistar, não tem outro meio de você alcançar. É neste meio da oração. Aleluia. Aleluia. É por isso que um dia eu vi um testemunho de uma irmã que Deus falou para ela: se eu levanta, acorda de madrugada, ora, porque eu quero dar livramento, um jovem que ele vai ser morto. E ela começou a orar, 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 orar. Daqui a pouco saiu um tiroteio na comunidade e aquele jovem pulou, aleluia, lá para dentro da casa dele, entrou dentro da casa do cachorrinho. Os policiais também pularam, e quando entraram na casa do cachorrinho, procuraram o jovem para ver se onde ele estava, e olharam lá dentro da casa, não conseguiram ver o menino lá, e o menino estava escondidinho, aleluia. Os policiais procurando, foi lá de novo, olhou, ele não conseguiram ver ele, mas enquanto aquela mulher estava orando, Deus estava cortando aquele jovem. É nesta área que a igreja domina, é nesta área que a igreja vence, é nesta área que a igreja conquista. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto, aleluia, aquela mãe orava tanto pelo seu filho, tanto, e muitas das vezes eu saía com aquela mulher para os montes orar pelos filhos dela, e muitas vezes saímos do monte para evangelizar os filhos dela e os traficantes que conviviam com os filhos dela. E um dia o filho dela morreu, mas aquela mulher chorou e orou, e ela falou: Senhor, eu não quero mais te servir, eu não quero mais te adorar. Os meus 2 filhos morreram, os meus 2 filhos estão no inferno. Aí ela entra dentro do centro de macumba. Quando ela entra dentro do centro de macumba, ela era missionária, entra dentro do centro de macumba. O demônio se manifesta e falou para ela assim: o que você está fazendo aqui? Oh, glória! E ela estava bêbada nesse dia, e ela querendo debater com a entidade, e a entidade falou assim: o que você veio fazer aqui? Você não é daqui, você não pertence a esse lugar, vai embora daqui. Ela: não vou embora não, eu vou falar uma coisa que eu não queria falar para você. Aí ela fala: o quê? Cadê os seus 2 filhos? Que eu procuro eles no inferno e não acho. Leve a tua oração no nível aonde você domina. Lavanda canda sábia. Lá você é grande. Lá Golias não te vence. Lá você não é batida. Lá o demônio não pode chegar. Glória a Deus. Lá o demônio não chega. Eu duvido que o diabo consiga chegar diante do crente de joelho. Eu duvido. Ali quem manda é você. Aleluia. Lá no trabalho Satanás pode querer mandar. Lá no teu emprego o diabo pode querer mandar. Onde você estava,
senão eu morrerei. Aquele homem chorou e Deus salvou o país inteiro. Uma vida de oração pode mudar a história. Sabe por que muito jovem está morrendo? Porque a igreja parou de orar. Sabe por que os jovens estão se drogando por aí? Porque a igreja parou de orar. Parou de clamar a Deus. A primeira coisa que a oração exige, humildade. Sabe por que muitos crentes não recebem? Porque não sabe, aleluia, se humilhar diante daquele que é santo e poderoso. A oração requer humilhação. No ministério de oração não tem espaço para soberba, eco. Brinquinho contra o irmão. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu falo melhor. Na vida de oração não tem nada disso. Você se esvazia. É por isso que quando eles oravam assim, aleluia, ele pegava e se vestia em pano de saco e cinza. Humilhação total. Não tem espaço para ego, não tem espaço para soberba, não tem espaço para ego. Tem que estar vazio. O Espírito Santo, olha só, tem espaço para mim? Tem, Espírito Santo. Eu estou vazio de tudo que é do mundo. Agora pode entrar. É por isso que muitos não recebem. Tem oração que não chega nem no teto da igreja, porque está cheio dos costumes deste mundo. Se esvazia dessas coisas terrenas e se enche do Espírito Santo. Glória a Deus. Finalizar, irmão. Eu não vou. Um certo dia um homem orou a Deus para a mulher dele voltar. A mulher dele morta, ele falou: Senhor, 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 traga minha esposa de volta. Traga minha esposa de volta. Eu não consigo viver sem ela. Eu não consigo viver sem ela. Aí Deus falou assim para ela: Aleluia. volta lá. Manda ele parar de orar. A mulher morta. E o homem orando. Aleluia. E o homem orando, Senhor, não leva ela. Traga ela de volta. E Deus falou assim: mulher, volta lá. Diga para ele parar de orar. Aleluia. Porque o meu trono está estremecendo com a oração desse santo. Aleluia. Aí a mulher voltou no corpo. E olhou para o marido dela e disse: homem, eu sofri tanto aqui na terra. Onde eu estou é tão bom. Aleluia. Eu nunca senti tanta paz na minha vida onde eu estou. E tu pedes a Deus para que eu volte para este mundo tenebroso. Eu venho trazer um recado de Deus para você. Pare de orar. Enquanto tu continuar orando, aleluia, Deus não vai me recolher. Aleluia. A tua oração sacode o trono de Deus. O diabo tem medo de crente que ora. Aleluia. Você pode ser um bom teólogo, você pode ser um bom pregador, você pode ser um bom cantor, você pode ser bom em tudo, você pode ser um bom empresário, e nada disso estremece o diabo. Mas quando você se ajoelha diante de Deus, vazio, correndo neste mundo, aleluia, o trono de Deus estremece. Aleluia. Aleluia. Onde está escrito isso, evangelista? A gente acabou de ler hoje. Paulo e Silas orando à meia-noite. Houve-se um terremoto. A terra estremeu. Aleluia. O carcereiro ficou atônito, olhando o documento e não sabendo o que era que estava acontecendo. Aleluia. Ele vê que as prisões se abrem. Aleluia. A oração do crente abre cadeia. Aleluia. Não importa se é um gratuito, um viciado, um marginal, mas o crente que ora, aleluia, as cadeias tem que se abrir. Aleluia, Deus. Aleluia, glória, glória. Carcereiro tenta se matar. Paulo, aleluia, cheio de Deus, fala: homem, não faça isso. Porque ele fez que
hoje neste lugar. Conclusão. Leve, para você não esquecer, as tuas lutas. Se você bater de frente com o diabo e ele ser grandão diante de você, leve a tua luta aonde você pode dominar. Quando o diabo é para enfrentar a tua casa, leve a tua luta onde você pode dominar. Aleluia. Eu sinto uma unção de Deus aqui.